Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Duas notinhas aqui rapidinhas antes de voltarmos a conversar com o Pedro Valério, presidente regional do PSL, o Partido Social Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro. Foi protocolado ontem na mesa diretora da Assembleia Legislativa, a mini-reforma administrativa do governo Gladson Cameli, que cria 10 cargos de secretário adjunto, antigo subsecretário, que é meio esquisito, né? Subsecretário, o nome já deixava o cara lá embaixo, né? Então, secretário adjunto. E mais 450 cargos em comissão, cargos de confiança, as famosas SECs, né? Muita gente escreve SEC com S, mas não é, gente. É o C de cargos, especial em comissão. Então, tá aí, SECs. Que juntadas às 900, criadas inicialmente em janeiro, teremos 1.350 cargos de confiança. É muito, mas se comparado com os 3.000 do governo anterior, é insignificante, né? Então, tá aí. E também foi protocolado pelo chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade, o PPA, né, para os próximos 5 anos, isso mesmo. Tá? Além da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? A LDO ela é diferente do orçamento, porque a LDO ela fala só em metas. Né? Pedro Valério sabe disso, experiente já na área. Fala sobre metas, o que o governo pretende fazer. Feito isso, as devidas emendas aditivas, supressivas, modificativas, no segundo semestre chegará à Assembleia o orçamento 2020, né? A Lei Orçamentária Anual, a LOA, que aí sim vai definir os valores para cada setor do governo, saúde, educação, enfim, por aí vai. Ok? Muito bem. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a entrevistar o presidente regional do PSL, Pedro Valério. E aí, presidente, o PSL, os liberais vão ou não virar, então, aliados do governo Gladson Cameli, o governo progressista? Olha, Muniz, o PSL está numa situação extremamente confortável. O resultado das urnas nos mandou para a oposição. Nós perdemos a eleição para governo. Né? O povo nos quis na oposição. Tá? Entretanto, houve, há dias passados, uma investida de alguns membros do partido de levar o partido para a base do governo. Expôs o partido a uma situação muito difícil, muito lamentável. Né? Eu cheguei a pedir desculpas públicas às pessoas pela situação que o nosso partido estava envolvido. Mas o que eu penso é o seguinte: aderir a um governo é se tornar corresponsável por ele. Sim. Tá? Você não vai aderir a um governo e depois, lá no final, o governo dá errado, você vai dizer, não tem nada com isso, não, eu não sou governador. Nós não temos cara para ir com a lorota dessa para a opinião pública. Então, o que acontece? Até hoje, o governador, até aqueles dias, então, me desculpe, retificando, até aqueles dias, o governador não havia mandado nenhuma manifestação de interesse que o PSL viesse a apoiá-lo. Né? Eu defendo, e sempre defendi, que se for aberto esse diálogo, né, e poderá ser, porque o governador mandou o convite, mas aí depois calou-se, não falou mais nada, né? E nós não podemos ficar nos oferecendo. Né? Então, eu acho que se essa discussão for aberta, ela tem que ser uma discussão republicana. Nós não podemos ir para o governo em troca de cargos, porque o cargo não vai atender o partido. O cargo em si não vai atender o partido. Porque, ainda que a gente coloque lá alguns membros do partido numa pasta, lá, num determinado lugar, a maioria vai ficar do lado de fora. Não teremos como atender o partido todo. E quem está militando no PSL não está militando na política atrás de cargos. Nós teremos que fazer uma aliança programática. Se o governador, de repente, achar que o partido, com o programa que nós apresentamos para a população, entendeu? Dentro desse programa tem algumas coisas que podem ser absorvidas pelo governo, em termos de políticas públicas que o governo possa executar em benefício da população. Se for uma aliança onde o partido tenha voz no governo, onde o partido possa opinar, apontar rumos, fazer inclusive vetos de algumas coisas. Dentro de uma aliança nesse sentido, talvez seja possível se criar um ambiente onde o PSL possa apoiar o governo. Mas, para fazer uma aliança fisiológica em troca de cargos, eu, por exemplo, como presidente do partido, sou frontalmente contra.
Tá? O PSL não pode cometer esse tipo de erro. Quem mais? Sim. Pode ir, concluir. Porque vamos dar um exemplo aqui de um partido do PDT, que me desculpe os amigos do PDT. O PDT adere a um governo, muda o governo, ele adere a outro governo, ninguém fala nada. Né? Você vê hoje que um dos mais atuantes defensores da Frente Popular, hoje é o líder do governo na Assembleia. Né? Então, eles mudam de um polo para o outro com a maior facilidade e ninguém chia, ninguém fala, ninguém critica. O Luiz Che, que fez parte de todos os governos, é o líder do governo. É o líder do governo, né? O Ney Amorim, o candidato derrotado ao Senado, petista arrependido, é o secretário de articulação. Articulador político do governo. Um governo bem diferente. Mas o Ney Amorim foi uma coisa, digamos assim, pessoal. No caso do Tchê, é o partido, amizade, é o PDT. Né? Questão de amizade, Sim, aí a gente entende, né? O Ney Amorim foi sozinho, saiu do PT e foi sozinho, foi. Né? Mas no Tchê não, ele foi e levou o PDT. Então, esses partidos que são amigos do poder, que são adesistas, o PSL não pode se confundir com esses partidos. Nós não temos o direito de nos comportarmos dessa maneira. E qual foi a reação interna? Quem mais no partido, por exemplo, pensa como você? Olha, eu já Se bem que os que estavam defendendo a ida para o governo não estavam também pleiteando cargos, né? Eles queriam uma aliança pontual. Para ser sincero, eu não acredito nisso. Não, né? Não, só... para ser sincero, eu não acredito nisso. Eu tenho esse defeito de ser transparente demais. Eu não acredito nisso. Eu acho que se fosse uma aliança, como você está dizendo, programática, em cima de princípios, não teriam convocado uma reunião extraordinária para tratar um assunto daquele enquanto eu estava viajando. Não é? Eu acho que uma reunião extraordinária, ela está dizendo... Não ficou bem claro isso aí, a reunião enquanto você estava ausente. Eu estava para Tarauacá, quando eles convocaram uma reunião extraordinária para deliberar sobre a adesão do partido ao governo ou não. O que há de extraordinário nesse tema? Para você convocar uma reunião às pressas. Entendeu? Inclusive, isso que você questionou bastante, então. Lógico, eu baixei uma resolução tornando sem efeito a convocação, porque ela vem em afronta ao Estatuto do Partido. O artigo 84 do partido diz que a convocação de reuniões extraordinárias é prerrogativa do presidente do partido. Vamos explicar as coisas em seus mínimos detalhes. De fato, foi estranho a convocação extraordinária, de imediato, com você ausente aqui da capital. Mas também eles estranharam, eles questionaram também o fato de você, num ato unilateral, tomar tal decisão. É o que eu estou acabando de dizer para você. No artigo 84 diz que a prerrogativa de convocar... a prerrogativa de convocar reuniões extraordinárias é do presidente do partido, é privativo do presidente do partido. Entendeu? Então alguém estava usurpando a minha competência e eu estava dentro do Acre, eu não tinha viajado para fora do estado. Eu estava no meu município, em Tarauacá, fundando o partido lá. Estava inclusive a serviço do partido. E se eu estiver dentro do limite do estado do Acre, o presidente do partido sou eu. Se eu atravessar ali a fronteira de para... Você é o presidente regional, não é o municipal? Não, eu sou o presidente regional. Aliás, quem é o presidente municipal? Nós ainda vamos nomear, porque a gente tinha nomeado o Dr. Valdir Perazzo, mas ele renunciou. Ele esteve aqui na terça-feira. Ele preside o Instituto Liberal. Um bom cidadão, um bom amigo. Gente fina. Um bom militante, uma pessoa do qual nós temos muito orgulho. Né? Mas ele renunciou lá, porque ele defendia essa aliança. Ele defende essa aliança com o governo Gladys. Quem foi o mentor mesmo de tudo isso? Rapaz, eu acho que eles se uniram nesse propósito, né? Entendeu? O argumento que eles usavam é que era o argumento, digamos assim, mais vazio que alguém poderia adotar. Que era o argumento de que, como Gladys tinha dado dos 11 votos, 10 votos para a reforma da Previdência, então o PSL aqui no Acre tinha a obrigação de apoiar o governo Gladys. E aí, isso não acontece lá em Brasília. O deputado federal não vem pedir permissão ao governador para votar nisso ou naquilo. Isso é uma balela, entendeu? Quem conhece o jogo político sabe que um deputado federal, ele se ajeita lá nos ministérios. Ele vai lá com a Casa Civil da Presidência da República e diz, olha, eu vou para a base, mas eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aí cada um pede uma coisa diferente. Não há uma regra. Mas a regra é que todos eles vão lá, não é? Quem faz as negociações com o governador aqui são os deputados estaduais. O ex-candidato ao governo pelo partido, o Coronel Ulisses, ele não se manifestou, né, sobre o caso. Não, o Coronel Ulisses manifestou assim. Ele manifestou na página dele. O Coronel Ulisses é meu aliado, é o nosso candidato a prefeito de Rio Branco, o nome dele está lançado pelo partido para apreciação das pessoas. Não é um nome imposto, é apenas um nome posto, né? Porque o PSL entende, Muniz, que nós agora somos uma alternativa de poder. O PSL, diante do quadro que se desenhou no Acre hoje, não só em Rio Branco, mas no Acre,
o PSL passou a se constituir uma alternativa de poder. Pelo motivo muito simples. Você tem a prefeitura aqui em Rio Branco, por exemplo, de um lado, com a esquerda, e você tem o governo do outro lado. Né? Então, a gente avalia, nós internamente, que há um desgaste muito grande no governo, por conta de todas essas condutas, né? Nomeia uma pessoa num dia, no outro dia exonera, depois torna-se efeito o decreto, nomeia de novo, entendeu? Trazendo petista para o governo, as pessoas que passaram 20 anos no governo, voltando para dentro do governo, aquelas pessoas que ajudaram a eleger ficando de fora, entendeu? Então, há um desgaste muito grande, a decepção da população com o governo, não adianta negar, eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica ao governo, eu estou relatando um fato. Você pode ir em qualquer esquina de Rio Branco e você vai perceber que o desencanto das pessoas com esse governo é muito grande, né? Por conta dessas posturas dúbias, né? São muitos erros da varejo que, somados, dá um volume muito grande. Então, assim, e do outro lado você tem a esquerda, que é claro, é notório que o cidadão acreano não quer trazer a esquerda para o poder de novo. O povo acreano não esqueceu dos 20 anos de florestania. Não dá para esquecer. E compete ao PSL ajudar a população acreana a não esquecer desse fato. Porque foram 20 anos de massacre contra o nosso povo, perseguição ao homem do campo, perseguição aos fazendeiros, aos produtores, aos agricultores, perseguição aos seringueiros das reservas extrativistas. Esse povo, você não tem ideia do que esse povo passa, entendeu? Perseguição aqui na cidade, quem não era amigo era exterminado, e uma política totalmente equivocada que produziu 3 gerações de jovens estragados e levou o nosso estado a essa situação. Hoje eu estava vendo muito cedo a imprensa noticiando que o Acre é o 3º pior estado no ranking dos estados do Brasil para contrair empréstimos junto ao governo federal. Então, de 27, nós estamos em 3º lugar. Você vê a que situação a florestania levou o Acre. Então, assim, o povo não quer trazer o PT de volta e o desencanto com esse governo é muito grande. Se a gente construir uma aliança de centro para se contrapor esses dois extremos... É isso que vocês estão querendo fazer. Exatamente. Eu acho que a nossa chance de ganhar a eleição para prefeito é muito grande. Muito Até grande. porque nós temos realmente um conteúdo muito grande. Né? O governo do Bolsonaro, nós temos que é um governo que vai dar certo. Então, nós vamos fazer aqui um trabalho político espelhado no governo federal. Se a gente for para a prefeitura, você estava falando que 1.400 cargos é bem menos do que o PT 1.350 agora. É bem menos do que o PT tinha, que era 3.000 e pouco. Concordo com você. Mas eu acho que poderia ficar no 900 sim. Entendeu? Porque quando você abre os tentáculos do Estado, quando você torna o Estado gigante, você torna o Estado mais vulnerável à corrupção. Sim. Toda máquina maior é mais pesada. Tá? Se você pega um Fusca, ele pesa muito menos que um caminhão. Então, na medida em que o Estado cresce, se agiganta, os tentáculos do Estado crescem, a despesa aumenta muito e a possibilidade de corrupção também aumenta muito mais. Então, o Estado mínimo é o que nós defendemos, um Estado eficiente. Presidente, qual é a base que alguns membros do partido usam para afirmar que o Coronel Ulisses está, se não de direito, mas de fato, no governo? Olha, isso aí, como eu falei para você, tudo no PSL tem proporções estratosféricas. Né? O PSL, como eu falei para você, não tem o direito de errar. Os outros partidos podem errar, podem mudar de lado, pode fazer. O PSL não. O que aconteceu com o Coronel Ulisses foi uma coisa mais simples do mundo de qualquer cidadão entender. O Coronel Ulisses é servidor público do Estado do Acre. É um coronel da Polícia Militar. Está na ativa. Ele é um servidor que tem que bater ponto todo dia. Claro. Ele é um coronel. O que acontece? Ele tem 4 superiores, que é o subcomandante da PM, o comandante da PM, o vice-governador e o governador. E o comandante da PM, por portaria, colocou o Coronel Ulisses à disposição da Secretaria de Segurança. Ele está lá como um servidor de um órgão à disposição de outro. Então, somente. Aí já fizeram uma confusão. Aí já faz uma confusão do tamanho do mundo, como se ele sair da PM para ir para a segurança, ele estivesse aderindo ao governo. Não tem nada a ver. A Polícia Militar também é do governo. Claro. Ele é um servidor do governo. Ele está lá prestando serviço, colaborando com o secretário de Segurança, como coronel, com toda a experiência que ele tem, com os treinamentos, os cursos que ele fez, está ajudando o secretário de Segurança como um servidor público, que é a obrigação dele. Claro. Eu não queria tocar nesse assunto, o presidente, mas o telespectador quer saber os detalhes. Né? A confusão começou meio simples, mas acabou se complicando no final. Deu BO, como se diz no popular, né? Você teve que ir à delegacia prestar queixa contra membros do partido.
O que passou na tua cabeça naquele momento, ter que tomar essa decisão? Olha, isso é uma atividade difícil de fazer. Você ter que ir numa delegacia de polícia representar contra um colega seu, não só de partido, mas da comissão executiva, é um ato que dói muito. Mas o Muniz, o homem, ele tem que decidir. Nós somos lembrados na vida pelo que a gente faz, pelas decisões que a gente toma. Sim. E não pelas omissões, né? Então, você prefere pegar por ação, jamais por omissão? Jamais por omissão. Até porque omissão é uma forma de pecar. Sim, né? já está. Então, assim, a minha honra, ela foi colocada em xeque. O meu combate o fisiologismo dentro do partido, entendeu? Ele é empedernido. Eu não arredo o pé dos meus princípios. Eu tenho meu defeito, como todo mundo tem. Mas eu não arredo o pé de certos princípios. Até porque eu sou um produtor rural, sou uma pessoa independente, eu não dependo de políticos, eu dependo da política, da boa política, né, para sobreviver e para criar meus filhos. Mas eu estou vendo que o nosso Estado está indo para um lugar muito difícil. Estou dando a minha contribuição, nosso país, nosso Estado, nosso município, está indo com uma direção muito temerosa. Então, eu estou dando a minha contribuição na política para que os meus netos, os meus filhos, meus netos, tenham um Estado melhor, um lugar melhor para viver. Entendi. Então, assim, você ir numa delegacia fazer uma queixa contra uma pessoa que está ali do seu lado, né, que você tanto estimava e prezava, é uma atividade muito difícil. Mas como a minha honra foi atacada, porque eu fui vendido naquela entrevista com a Angélica Paiva, como uma pessoa que estava tentando, eu sim, estaria negociando cargo com o governo. Ora, eu nunca conversei com o governador Gladys Cameli, só o encontrei algumas vezes, entendeu? E eu jamais iria negociar algum cargo. A maior prova que eu não fico correndo atrás de cargos é que nas indicações que nós fizemos para os cargos federais, que foram muitas, dezenas delas, meu nome não está lá em nenhuma. Eu não indiquei meu nome onde eu poderia indicar com legitimidade, como presidente do partido, como alguém que deu sangue na campanha do Bolsonaro. Porque você sabe muito bem, Antônio Ministro, que quando a campanha do Bolsonaro começou no Acre, a gente era um motivo de chacota. Só se falava em Alckmin. Aqui era o Alckmin. Não, o Alckmin está com 10 partidos, tem 10 minutos de TV, o presidente vai ser o Alckmin. Então o Bolsonaro era tido como aquele cara meio louco, deslocado, que ninguém dava, não apostava um cavalo magro na campanha dele. E nós estivemos desde o início com o Bolsonaro. Aliás, a gente já vinha de antes, né? E nós fizemos uma campanha linda aqui no Acre. Tá? As pessoas se assustam quando eu digo que o que nós recebemos de doação para fazer aquele segundo turno foi 11 mil reais. O que nós recebemos de doação das pessoas para fazer aquele segundo turno maravilhoso, com carreatas, com tudo, foi 11 mil reais. As pessoas iam ali, compravam um rolo de papel, doavam para a gente. E proporcionalmente foi onde ele obteve a maior votação. Onde ele teve a maior votação. Então, assim, o povo do Acre se envolveu, o povo do Acre deu a Bolsonaro a maior votação proporcional e Rio Branco deu uma votação proporcional nas capitais também, 82,75%. Então, assim, nós estamos no PSL fazendo política, fazendo partido. Nós estamos querendo contribuir com a boa política, ajudando o nosso país a se tornar um país melhor. É esse o nosso propósito. E o nosso compromisso com as pessoas aqui de Rio Branco e dos municípios é, na próxima eleição, lançarmos uma leva de candidatos a prefeito nos municípios que corresponda às expectativas da população. Estamos trazendo pessoas de fora da política, pessoas que tenham comprovadamente provado que são bons gestores, para lançar como candidato a prefeito de Rio Branco, a prefeito de Rio Branco e dos outros municípios. E vamos lançar também um número muito grande de candidatos a vereador. Muito bem. Conversei aqui com Pedro Valério, presidente regional do PSL, Partido Social Liberal. Foi um prazer, presidente. Prazer todo meu, estou sempre à sua obrigado. disposição. Eu agradeço pelo espaço. Quero desejar a todos os seus telespectadores uma ótima noite, com esse friozinho maravilhoso e um bom final de semana que já se avizinha. Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com Andréa Rodrigues e também com Marcelo Pereira. Nós vamos falar sobre o bingo das comunidades, né, da Igreja Católica, que será no primeiro domingo de junho, no ginásio do SESI, a partir das 10 da manhã. Das 10 da manhã até as 5 da tarde. Praticamente o dia inteiro de festa para você. Até já.